Deterioração do concreto. As principais causas, não são as únicas, mas as principais são ações mecânicas, ações químicas e ações biológicas. Ações mecânicas. Fissuração. Por que fissuração vai agredir o concreto? Porque a fissuração abre caminho para diversos outros agentes agressores. Retração plástica, gerando fissuração. Dilatação, gerando esforços, e no caso da retração térmica, né, gerando também fissuração. Abrasão, que é o desgaste superficial, né, gerando dano na peça, né, na forma da peça. Lixiviação, que é a passagem, a percolação de água pela porosidade do concreto, carreando materiais inertes da porosidade, abrindo a porosidade e abrindo caminho para que outros agressivos entrem nesse material, gerando seus respectivos danos. Cavitação, que é comum apenas em algumas situações de uso, por exemplo, vertedores de barragens, canais de irrigação, casas de força de usinas, onde passa água ou um fluido em alta velocidade, e essa alta velocidade faz um arrancamento, né, das primeiras camadas do recobrimento. Isso seria a cavitação, uma explosão por uma pressão negativa de alta velocidade de fluxos. A erosão, que está mais associada a ventos e chuvas e a partículas, né? A abrasão é mecânica, é um carro, é um veículo, é uma empilhadeira, é um equipamento que agride o concreto. A erosão, basicamente, seria uma abrasão bem mais branda, ou causada por fenômenos atmosféricos, próprio ar, ventos com areia, ou área industrial, como, por exemplo, em áreas de siderurgia e áreas de extração de minério, as estruturas de concreto sofrem bastante erosão por minério de ferro. Aquele mesmo minério que cai na casa das pessoas, que fica todo mundo com os móveis pretos, aquilo com o vento vai fazendo uma erosão fantástica, né, nos elementos de concreto. Né? Porque é pó de ferro, né, levado pelo vento, está jateando o concreto permanentemente com pó de ferro. Né? Então, só para ter um exemplo de como ocorre a erosão, ou ventos com areia, ou o que seja. Impactos, aqui já são mais acidentes, né, mas agridem mecanicamente o concreto, gerando necessidade de reparos de formas e tudo. Podem até gerar acidentes, gerar danos e falhas. Excesso de deformação, carregamento, como nós vimos até então, a parte dos danos pelo funcionamento mecânico da estrutura vão gerar danos ao concreto, né, mas aí a gênese é outra, a gênese do funcionamento mecânico. Recalques, que também são funcionamentos inadequados, né, da estrutura, mas são as ações mecânicas gerando danos ao concreto. Com relação às ações químicas, a gente destaca algumas, principalmente a carbonatação, que é o efeito do gás carbônico atmosférico ou industrial, de uma planta de gás carbônico ou de uma área de alta concentração de gás carbônico, tá? Do gás carbônico atmosférico ou de águas com concentrações de CO2. Né? A carbonatação ela se dá pelo gás carbônico atmosférico ou águas carbonatadas. E, basicamente, ele elimina a alcalinidade do concreto. É o que faz. Isso vai ter efeitos sobre as armaduras, na sequência. Mas o processo se dá sobre o concreto. Águas puras agridem quimicamente o concreto. Dessa forma, ela dilui elementos, dilui sais, dilui componentes não hidratados, né? Abre a porosidade, fazendo com que o concreto fique mais frágil. Mesmo a água pura ela é nociva. Então, mesmo que a água não tenha nenhum contaminante, a estrutura deve ser impermeabilizada, para que esse concreto se mantenha plenamente protetor das armaduras e, por conseguinte, da estrutura com seu funcionamento preconizado. Águas servidas ou sulfatadas. Águas servidas seriam águas de esgoto doméstico, efluente. Seriam também águas de lençol freático de argila orgânica, seriam efluentes industriais de estações de tratamento, ou seja, águas onde se tenham sulfatos ou outros sais, né? Outros radicais sulfatados. Águas do mar e maresia. A água do mar tem dois mecanismos. A impregnação por sais decapa o concreto, ou seja, vai aumentando porosidade, decapando microscopicamente ou micrometricamente as superfícies de concreto, abrindo porosidade, além do que os sais também adentram o concreto com bastante facilidade, vindo a gerar problemas graves de corrosão de armadura. Tá? O cloreto atua sobre o concreto, mas como consequência tem essas duas vertentes. Agride o concreto por decapagem e agride o aço por catalisação, né, da reação de corrosão. Reações internas, álcali agregados, ou reações por formação de elementos inadequados na hidratação, de tringita, ou mesmo reação álcali-sílica. Isso aqui é um universo de problemas internos do concreto que não são trazidos pelo meio, são inatos ao concreto, ao material. A reação álcali-agregado ela é um problema conhecido há bastante tempo, e em áreas em que já não se conheçam as jazidas e os cimentos, há que ser feito sempre um teste de compatibilidade entre o agregado e o cimento, para ver se eles não são reativos.
Se forem reativos, vai acontecer a longo prazo um processo de formação de um gel coloidal e de uma expansão na microtextura do concreto. E essa expansão vai fazer com que o concreto cresça igual um bolo com fermento. Ou seja, a estrutura se desfaz de dentro para fora. Né? Chuvas ácidas. A gente pensa que isso acontece em filmes de ficção científica, né, do século 22. Não. As chuvas ácidas existem, são importantes, agridem bastante estruturas de concreto, não só de concreto, como de aço também. E chuvas ácidas estão associadas a atmosferas muito concentradas de enxofre. Né? Enxofre por queima de combustíveis, combustíveis minerais de petróleo, que não são fósseis, vamos corrigir os termos, né? de petróleo, gasolina, diesel, ou mesmo áreas de queimadas, em áreas de interior, onde haja muita queimada. A queimada também, o produto da queima, sempre libera enxofre para a atmosfera. E esse enxofre, ao encontrar a nuvem de chuva e molhar e precipitar, precipita ácido sulfúrico. Né? Então, existe chuva ácida, sim. Em algumas regiões, microclimas ou macroclimas em áreas de floresta, essas chuvas podem ter pH da ordem de 3,5 e 4. pH 3,5 e 4 é um ácido fraco, é um ácido clorídrico, é um ácido fosfórico para limpeza. Né? Então, existem chuvas ácidas que geram danos. E mesmo, não a chuva ácida, mas a vapores ácidos em plantas industriais geram danos fantásticos em estruturas. Diversos outros produtos químicos podem gerar danos ao concreto. Né? E um outro grupo especial, óleos e graxas orgânicas. Os óleos e as graxas, eles impregnam o concreto. Só que eles, com o tempo, se transformam também em ácidos, gerando o mesmo mecanismo do ataque direto por ácidos. As ações biológicas são originárias de bactérias e impregnações, fungos, líquens, cracas, né, moluscos que aderem a estruturas marítimas, e uma sorte de bactérias aeróbicas ou anaeróbicas que existem no solo e que vão, de repente, achar como moradia a fundação do prédio ou a fundação da ponte. Né? E não que a bactéria ou o elemento vivo coma o concreto, não, ela come o que ela tem que comer para sobreviver. Ocorre que a digestão desses seres vivos geralmente são produtos ácidos. E esses produtos ácidos geram a corrosão do concreto. Existe na literatura, diversa, é fácil de achar, corrosão de fundações de pontes em rios de água doce, ou mesmo em piers, e mesmo em edificações, por ação de bactérias anaeróbicas, né, que colonizam a fundação e vão degradando o concreto. Né? Aí você tem que, por vezes, refazer uma fundação por conta desse tipo de ataque. Não é comum, mas acontece.